e hoje nós daremos sequência e nós começaremos uma nova série de mensagens lá em Colossenses. E o nome dessa série é Colossenses, Cristo é suficiente. Então, a base para a nossa série de mensagens que se inicia hoje, ela não será certamente tão longa quanto a de Atos, porque Colossenses tem apenas 4 capítulos, mas nem por isso ela será menos importante, menos impactante para nós, amém? Então, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1. Hoje, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 14. Nós vamos passar de versículo por versículo, então fique atento aí à sua Bíblia. Amém? Todos encontraram? Colossenses, né? Fica cantando a musiquinha. Ninguém canta a musiquinha, não? Mateus, confessa, gente. Quem nunca cantou essa musiquinha, né? Amém, vamos ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Até aí, vamos orar, feche seus olhos. Deus, essa é a tua palavra. E nós cremos que ela é verdade absoluta, ela é viva, ela é eficaz. Nós pedimos, Senhor, humildemente nessa manhã, para que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor transforme a nossa maneira de viver, de pensar, de agir. Sim, Jesus, acha em nós um coração moldável, quebrantável em tuas mãos. Deus, que eu não seja empecilho para aquilo que o Senhor quer comunicar à tua igreja nessa manhã. Que o Senhor fale aos nossos corações. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Paulo escreve essa carta, ele é um prisioneiro em Roma. Nós vimos lá no final do livro de Atos, que Paulo estava numa prisão domiciliar. E dessa prisão domiciliar, ele escreve algumas cartas. E uma dessas cartas é essa que nós estamos aqui lendo, é a carta de Colossenses. E, meus irmãos, ele aproveita, então, esse período para escrever essas cartas. O pastor Silvio até falou sobre isso na semana passada, se você esteve aqui. E, meus irmãos, nesse primeiro momento, eu gostaria de levantar 3 pontos que eu acho que são muito importantes de nós entendermos nesse primeiro momento, para entendermos um pouco do contexto em que essa carta foi escrita. Então, esses 3 pontos nesse primeiro momento são: primeiro,
Quem é Epáfras? Queria destacar aqui e apresentar a vocês esse personagem que aparece aqui. Né, como uma boa série, eu não sei você, mas eu sou uma admiradora de séries, né? Algumas pessoas gostam de dorama e tudo mais, mas uma boa série, ela já vem e te apresenta personagens e contextos e histórias que vão abranger todo o seu enredo, né? E aqui, Epáfras nos é apresentado. Epáfras era um sujeito natural de Colossos. Epáfras, ele se converte no contexto ali, quando Paulo estava em Éfeso. Então, Epáfras é fruto desse ministério de Paulo ali em Éfeso. Ele se converte ao Senhor, ele se converte a Cristo. E isso transforma a vida de Epáfras. Epáfras se torna um evangelista. Epáfras sai, então, pregando, evangelizando. E ele funda algumas igrejas. Ele funda a igreja de Laodiceia, ele funda a igreja de Hierápolis e ele funda a igreja de Colossos. Então, Epáfras é esse sujeito que nós vemos aqui. E essas 3 cidades, meus irmãos, elas compunham uma região chamada Vale do Rio Lico, que hoje em dia encontra-se ali na Turquia. E, meus irmãos, vimos então que Epáfras era esse sujeito que encontrou o Senhor, se tornou um evangelista e era natural de Colossos. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar era quem é Epáfras. O segundo é como era a cidade de Colossos, que também acabou de nos ser apresentada. Colossos, meus irmãos, era uma cidade pequena. Pequena, há quem dissesse que ela era quase insignificante. Mas, meus irmãos, ela estava, quando essa carta foi escrita, sim, ela já estava em decadência, em declínio. Mas houve um momento em que essa cidade, ela estava em expansão, ela estava crescendo, ela estava enriquecendo, o seu comércio era próspero, tudo ia bem. Era uma cidade que estava ali com as suas companheiras Laodiceia e Hierápolis crescendo. Mas o que acontece, meus irmãos? Essa região era uma região muito propensa a desastres naturais. Então, em certa ocasião, acontece um terremoto tão forte, tão devastador, que destrói Colossos. Laodiceia, sua vizinha, consegue se reerguer, se reestruturar. Mas Colossos não. Então, Colossos é essa cidade pequena, insignificante quase, e ela vive de uma glória do passado. Ela não se reestrutura mais. E ela fica assim, meio que desprezada, quase que esquecida. Mas, meus irmãos, nunca houve uma cidade para receber uma carta tão importante e tão significativa. Então, Colossos é essa cidade. Então, nós vemos quem é Epáfras, como era a cidade de Colossos, e eu queria apresentar para vocês os habitantes de Colossos. Os habitantes de Colossos, meus irmãos, em sua maioria eram gregos. Gregos que seguiam as suas próprias religiões. Religiões pagãs, aquela miscelânea, aquela doideira. E também, além de ser composta por cidadãos gregos, Colossos também era uma cidade composta por uma colônia muito grande de judeus. Muito grande. E ali, meus irmãos, a religião que predominava era a religião clássica grega, que é uma religião pagã, uma religião que crê em mistérios, em misticismo, em algo esotérico, uma mescla de crenças, além, claro, meus irmãos, de várias sinagogas judaicas que existiam ali. Então, pensa, meus irmãos, tudo isso junto e misturado. Era uma mescla de credos, de crenças. E era uma cidade extremamente religiosa, como qualquer colônia do Império Romano na época era. Então, Colossos era essa cidade, os colossenses eram esse povo extremamente religioso. Então, nós sabemos que as pessoas que moravam em Colossos eram, em sua maioria, pagãos gregos e tinham muitos judeus. E o terceiro ponto que eu queria destacar é
quem era a igreja de Colossos? Quem era a igreja de Colossos? Nós vimos que ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Na verdade, meus irmãos, ele sequer chegou a visitar essa igreja. Essa igreja, ela era composta de pessoas, então, vindas do paganismo, e também tinham aquelas que faziam parte do judaísmo. Tinha, então, essa mistura dentro da igreja de Colossos. E tem um teólogo chamado J.B. Lightfoot que diz: Colossos era a igreja menos importante a qual qualquer epístola de Paulo fosse endereçada. Então, essa é a situação dos colossenses, essa é a situação, e eu queria apresentar aos irmãos esses 3 personagens que caminharemos aí durante algumas semanas. Epáfras, a cidade de Colossos e a igreja de Colossos. Mas, meus irmãos, todavia, Paulo nunca havia escrito algo tão importante, meus irmãos. Uma epístola tão importante que fala de Cristo Jesus, do início ao fim. Uma epístola totalmente cristocêntrica, cristológica. Então, com essa igreja tão pequena, essa cidade tão pequena, tão desprezada, ela recebe algo tão maravilhoso. Isso nos mostra também o coração do apóstolo Paulo, não é, meus irmãos? Que grandeza desse homem que entendia o serviço e não estava preocupado apenas em servir grandes igrejas, grandes cidades, mas ele estava se preocupado é ótimo, né? Ele estava se preocupando com o cuidado. Ele se preocupava em cuidar e dar assistência às igrejas que ele ali ajudava, os pastores, aconselhava. Então, meus irmãos, nós podemos aprender tanto com o apóstolo Paulo, e já de cara aprendemos isso, que ele não se importava com grandes cidades e grandes igrejas. Ele se importava com a qualidade do evangelho, com Cristo sendo pregado, conhecido e transformando vidas, transformando cidades e transformando pessoas. Meus irmãos, nós vimos então que Epáfras vai até Paulo. Epáfras vai até Paulo por quê? Ele, como um bom discípulo de Paulo, ele estava ali prestando, como se fosse prestar contas, contando para Paulo o que estava acontecendo com aquela comunidade. E sim, meus irmãos, existem várias coisas boas acontecendo com essa igreja local. Existem coisas muito boas, muito certas acontecendo. Mas Epáfras leva também algo muito preocupante. Havia uma preocupação no coração de Epáfras e ele tinha que compartilhar com o apóstolo Paulo. Então, quando Epáfras vai se encontrar com o apóstolo Paulo ali, na ocasião dele estar preso na sua prisão domiciliar em Roma, ele conta, meus irmãos, o que estava acontecendo ali naquela igreja. Tanto os pontos bons, quanto aquilo que lhe preocupava. E aí, meus irmãos, ele fala o seguinte, ele conta aquilo que estava o preocupando. E o que estava acontecendo ali naquela comunidade, meus irmãos? Nós vimos que havia uma mescla de crenças, um misticismo, um paganismo, um esoterismo que permeava, junto ali com o judaísmo. Legalista, meus irmãos. E o que acontece? Falsos mestres estão se infiltrando dentro da igreja de Colossos. Eles estão se infiltrando e eles não estão anulando Cristo. Eles até contam com Cristo, mas de uma maneira distorcida, um sofisma. Então, sutilmente, eles vão adentrando a igreja, que sim está frutificando, mas eles estão disseminando mentiras. Esses falsos mestres começam a trazer coisas perturbadoras que vêm trazer distorções ao evangelho que estava sendo pregado ali, que estava trazendo transformação. Então, a igreja estava sendo ameaçada. E essa ameaça, meus irmãos, ficou até conhecida como a heresia de Colossos. E era uma mistura de legalismo judaico com uma filosofia pagã. E, meus irmãos, pense a preocupação de Epáfras.
Sabe? E meus irmãos, ele leva ali para Paulo essa preocupação, como se diz, Paulo, me ajuda aqui, meu irmão. Olha o que está acontecendo, olha o que está se infiltrando na minha igreja, nessa igreja, que está saudável. Então, ele leva essa preocupação ao apóstolo. E nós vimos essa heresia chamada heresia de Colossos, que é essa mistura do legalismo judaico com a filosofia pagã. E o legalismo judaico, meus irmãos, acredita que o cumprimento das regras das leis torna o indivíduo merecedor da salvação, merecedor da graça divina. E aí, meus irmãos, o outro lado que estava ali juntando também com esse judaísmo legalista era algo que mais para frente ia aterrorizar a igreja, que é o gnosticismo. E o gnosticismo, meus irmãos, no grego significa conhecimento, gnose. E o que o gnosticismo falava? Ele ensinava que o conhecimento e a obtenção de conhecimento conduziria o homem à salvação. Alegava apresentar um conhecimento secreto e misterioso de Deus, que estava disponível apenas para algumas pessoas. Então, através de algumas pessoas, você poderia obter um conhecimento especial de Deus que não havia sido revelado ainda nas Escrituras. E, meus irmãos, esse conhecimento que eles apresentavam também, incentivavam, era um conhecimento secreto, misterioso, um conhecimento esotérico, místico, que era adquirido apenas para essas pessoas que eram iniciadas nesse movimento gnóstico. Eles achavam que possuíam uma sabedoria mais profunda, mais elevada. E aí, meus irmãos, eles também ensinavam outra coisa. Eles ensinavam que a matéria é má, que o corpóreo também é mau. E Deus não pode tocar o que é mau. Deus não pode tocar naquilo que é matéria, porque Ele é santo. Como um Deus santo pode tocar em algo que é sujo, que é impuro. Então, Deus não pode tocar a matéria. Então, o que Deus faz? Deus cria algo menor para tocar a matéria. Então, Jesus seria um Deus menor, um demiurgo, como eles diziam. E demiurgo é uma emanação imperfeita do Deus Supremo. Ou seja, Jesus é um Deus menor que foi feito, criado para tocar aquilo que é mal, porque o Deus Santo não poderia tocar. Meu irmão, apenas isto está sendo implantado sutilmente na igreja de Colossos. Apenas isso. Meus irmãos, vejam, isso coloca em xeque toda obra redentora de Cristo, toda a suficiência de Cristo. Esses falsos ensinamentos vão colocar em xeque isso. Ora, Jesus é um Deus criado, um Deus menor. Onde já se viu, meus irmãos? E sutilmente essas mentiras iam entrando ali naquela igreja. E a obra redentora de Cristo era colocada em xeque. Então, meus irmãos, essa igreja estava enfrentando sérios problemas. Sérios problemas. E nesse pequeno grande contexto da carta aos Colossenses, do contexto em que ela foi escrita, do contexto em que essa igreja de Colossos se encontrava, eu queria que nós voltássemos rapidamente para o texto. E Paulo, no versículo 1, ele diz, e aí eu quero que vocês leiam comigo e entendam qual era o contexto, o que nós acabamos de aprender sobre o gnosticismo e sobre esse legalismo, que colocava em xeque a obra e a suficiência de Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Meus irmãos, essa saudação aqui de Paulo já dá um grande spoiler, sabe, já dá o tom
de como essa carta vai se discorrer daqui para frente. Esse tom de submissão, esse tom de completa entrega à vontade de Deus, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. A chave para toda a discussão que vai ser levantada aqui é o grande spoiler de Paulo. Ele já começa dizendo que existe, sim, uma vontade que é soberana e que ela governa todas as coisas. Todavia, ele não era apóstolo segundo a sua própria vontade, mas era pela vontade de Jesus Cristo, aquele soberano que governa todas as coisas. Então, existe ordem, existe comando, existe uma vontade suprema que governa todas as coisas. Então, Paulo, meus irmãos, como os jovens dizem hoje em dia, já chega chutando a porta da frente, sutilmente. Olha só, você pode ler e falar assim, não, Paulo está se apresentando, como ele faz em todas as cartas. Mas ele já chega dando tom para toda a discussão que será levantada aqui para frente. Essa vontade, então, suprema regia a vida de Paulo. E Paulo quer comunicar isso à igreja de Colossos. Paulo quer comunicar isso conosco. Paulo quer comunicar isso conosco hoje. O verso 2 diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então, meus irmãos, o que Paulo está classificando aqui, ao dizer aos santos e fiéis irmãos, é que existia sim uma comunidade ali que foi alcançada pelo Evangelho. Aqui, meus irmãos, a palavra santo, hoje em dia a gente poderia usar, né? E aí, santo, como é que você está? Mas como a gente tem um significado, né, na nossa mente, né, que é diferente, né? O que é o santo para a gente? Aquela coisa, sabe, canonizada, sem pecado, imaculado, aquela coisa áurea. Isso é o santo. Não, mas você e eu, nós somos santos, porque nós fomos alcançados pelo Evangelho. Então, isso nos torna santos. Santos e pecadores, sim, mas santos. Então, Paulo, aqui ele já disse que essa comunidade ela foi alcançada pelo Evangelho e que existe uma dimensão, sim, de santidade e fidelidade que existe dentro desses irmãos aqui nessa igreja, que apesar de toda a dificuldade, ainda assim, eles têm caminhado como uma igreja. E no verso 3, meus irmãos, ele começa a sua ação de graças. E ele diz: sempre agradecendo a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, ele vai combater diretamente o ensino gnóstico que dizia que o quê? Que Jesus Cristo era um Deus menor, criado, feito para tocar a matéria. Não. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E existe uma diferença muito grande, meus irmãos, de criar e gerar. Quando você, por exemplo, suponhamos que eu seja uma artesã, né, muito habilidosa, e eu crio uma estátua aqui, inspirada na Miriam, que está aqui olhando para mim. Uma estátua idêntica à Miriam. Eu sou tão habilidosa que vai ficar idêntica. O que eu sou da Miriam? Eu sou uma criadora. Eu estou criando uma estátua que tem todas as características da Miriam. E ela é uma criação, ela é uma criatura. Muito diferente, meus irmãos, do gerar. Aqui Paulo fala que Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós geramos, eu não sou mãe ainda, mas quando nós geramos, não é mesmo, filhos, ele tem a mesma característica genética que nós temos, a mesma natureza que nós temos, está ali nos nossos filhos. Então, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus, ele não foi criado. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, meus irmãos, Paulo já vem explanar isso, e todo o resto aqui desses versículos vai trazer respostas para essas heresias que estavam sendo trazidas para essa comunidade.
E continuando, meus irmãos, continuando, versículo 4, perdi. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo e do amor que vocês têm por todos os santos. Então, meus irmãos, como eu havia dito, esses irmãos, eles têm vivido uma fé em Jesus Cristo. Eles têm frutificado. Eles têm vivido como uma comunidade. Mas há uma espreita ali que os aguarda. Algo muito perigoso que os cerca. E nesses versículos, meus irmãos, eu queria que vocês acompanhassem novamente, eu vou lê-los. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram falar por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Então, meus irmãos, aqui nesses versículos, nós vemos 3 virtudes que são chamadas virtudes teologais. É a tríade. Quem é da música aqui sabe que uma tríade é uma composição de um acorde, que tem 3 notas. E aqui as 3 notas que regem essas esqueci a palavra aqui, gente, virtudes teologais, fui falar da música, esqueci. O que rege essas virtudes teologais, meus irmãos, são esse trio, que nós vemos em quase todas as cartas de Paulo. E é o que nos permeia, são as características de uma comunidade forte e de crentes de verdade, que é a fé. Fé em quem? Jesus Cristo. É o amor. Amor por quem? Pelos santos, pelos irmãos, pela comunidade. E a esperança em quê? A esperança em algo que já está garantido. Esperança naquilo que é eterno. Então, essas são as 3 características que haviam nessa igreja. Eles tinham fé em Jesus Cristo, eles amavam uns aos outros, amavam a comunidade, e eles tinham esperança de verdade, em algo que é concreto. Meus irmãos, eu não sei se você, como eu, é cruzeirense. Tem algum cruzeirense aqui? Que isso, gente? Tem algum cruzeirense aqui, gente? Isso aí. A gente tem, meus irmãos, o costume de pensar o quê da esperança? Gente, Cruzeiro está na Série B, Agora não mais, aleluia. Eu tenho esperança que esse time vai levantar esse ano, vai para a Série A. Eu tenho esperança que eu vou ganhar na Mega Sena. Eu tenho esperança que... Você espera por algo que pode não se concretizar, como não se concretizou com o Cruzeiro, gente. Demorou. Então, esse sentido de esperança não é nisso, de uma possibilidade, de algo que pode acontecer. A esperança que nos rege e que dá sentido a termos fé, a ter amor, é uma esperança em algo concreto, em algo que já está consumado, que já está concluído através da obra redentora da pessoa chamada Jesus Cristo. Uma esperança certa. É por isso que nós conseguimos amar uns aos outros. É por isso que nós conseguimos ter fé. Porque nós já sabemos o nosso destino. Nós já sabemos que é algo concreto. Concreto. E aí, meus irmãos, essa igreja está frutificando. Ela está passando por sofrimentos. Porque ela está sendo influenciada por vários mestres. E aí, meus irmãos, no versículo 9, continuando. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Meus irmãos, se o gnosticismo aqui que estava assombrando essa igreja falava que havia um conhecimento diferenciado em certas pessoas, aqui o apóstolo Paulo diz que existe um conhecimento que nós devemos nos encher todos os dias de quem Ele é. Conhecimento dele, que é disponível a cada um de nós. Aqui o apóstolo Paulo já está quebrando esse conceito. E, meus irmãos, como isso tem entrado nas nossas igrejas sutilmente. Sabe, são pessoas que têm surgido aí na internet, nos púlpitos. Venham até mim, porque eu sou detentora
sabe, de algo mais especial que não está aqui nas Escrituras. Vem aqui na minha igreja, que a gente vai fazer uma campanha de 49 mil dias para que você ganhe na Mega Sena. Meus irmãos, estou falando uma coisa absurda, mas vocês sabem que existem muitos absurdos rondando. Mas Paulo fala aos Colossenses e fala para mim e para você nessa manhã: sejam cheios do conhecimento de quem Ele é, dessa esperança viva, dessa esperança que nós temos em algo que já é concreto, que não é ilusório, que não é passageiro, que já é. Então Paulo nos chama para isso. Quando nós encontramos o Evangelho, meus irmãos, quando nós encontramos o Evangelho, nós temos que nos render a esse conhecimento. Nós temos que nos render a perseguir esse conhecimento todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. E aí, continuando. Isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, meus irmãos, existe uma dimensão aqui de dignidade que só existe quando nós conhecemos quem Ele é. Existe uma dignidade disponível quando nós estamos imersos em conhecê-lo. Meus irmãos, como isso é tão profundo, nós temos perdido o nosso tempo com tantas outras coisas. O mundo tem nos distraído, meus irmãos. E tem nos, sabe, a gente tem cedido. E a gente abre o nosso coração e acha que a nossa dignidade está no nosso trabalho, que a nossa dignidade está na roupa que a gente tem, que a nossa dignidade está no nosso carro, no nosso dinheiro. A nossa dignidade está em saber quem é o nosso Deus, em conhecê-lo, fazê-lo conhecido. Isso tem que permear a nossa vida. Essa vontade que é suprema, que é suficiente, ela tem que ser esmagadora dentro de nós, meus irmãos. Ela tem que ser esmagadora dentro de nós. E aí, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança, paciência, com alegria. Meus irmãos, existe um nível de fortalecimento e de perseverança que só existe quando nós conhecemos a quem nós servimos. A série que nós iniciamos aqui é a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E através desse conhecimento, meus irmãos, nós aprendemos a perseverar. Nós adquirimos paciência, nós temos alegria. Meus irmãos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a esse mundo caótico. É por isso que nós conseguimos permanecer firmes. Porque eu consigo fazer isso sozinho? Não, eu consigo fazer isso porque eu sou povo de Deus. Porque hoje em dia eu não estou mais sozinho. Eu tenho Cristo que é suficiente e a sua obra é suficiente. E Ele está governando soberanamente todas as coisas. Sendo suficiente. Sendo suficiente, então nós conseguimos perseverar, nós conseguimos ter paciência, nós conseguimos ter alegria. Versículo 12, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Oh, meus irmãos, a herança, se você recebe uma herança, você trabalhou por essa herança? Foi outra pessoa que trabalhou. E você só vai ter o trabalho de receber algo que você não precisou mover uma palha para conquistar. Nós não precisamos mover nenhuma palha para conquistar, porque Ele nos alcança quando nós estamos imersos no império das trevas. Quando nós estamos em densas trevas, ali a luz do Cristo
nos alcança, nos resgata, Ele nos dá essa herança. Então, meus irmãos, não há mérito em nós. Se o legalismo judaico ensinava isso, faça, cumpra, seja. Cristo fala, eu fiz, a herança eu dou, a obra é minha. Vocês estavam imersos em densas escuridões, em densa escuridão. Mas a minha luz chegou e alcançou e te resgatou. E te trouxe para a vida, te chamou para a luz e te fez digno. Não por mérito, mas por graça. Graça que transborda, graça constrangedora, meus irmãos. Graça que transforma a nossa mente. Pois Ele nos resgatou do império das trevas, do domínio das trevas. E nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ah, meus irmãos. Sabe, enquanto eu estudava, enquanto eu me preparava, por diversos momentos, eu me senti tão constrangida, meus irmãos, por um amor e por uma graça que é tão abundante sobre nós. Que Jesus Cristo é esse? Que obra é essa? Que suficiência maravilhosa é essa? Já está tudo bem. A obra e a suficiência de Cristo nos diz hoje, Lagoinha Mineirão, já está tudo bem. Já está tudo bem. Não porque o cenário do nosso país está melhorando, está prestes a mudar para o bem e para o mal, não. Porque há mais de 2000 anos atrás, a redenção, o sacrifício, a obra dele foi concluída, foi consumada e é suficiente. É suficiente para a igreja. E ela é transformadora, ela é viva. Ela tem que queimar dentro de nós, meus irmãos. Sejam cheios do pleno conhecimento de quem Ele é. E aqui, para nós encerrarmos, eu quero deixar a vocês aqui três convites que eu aprendo e que o apóstolo Paulo fala tanto para essa igreja de Colossos e fala para a igreja Lagoinha Mineirão nessa manhã. O primeiro convite é: sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Existe uma vontade que é soberana, que é dominadora, que é maravilhosa. Aonde você está, onde Deus tem te colocado, se essa é a vontade dEle, frutifique. Conheça essa vontade, persiga essa vontade e frutifique. Sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Estou aqui, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. Seja estudando, seja como médica, seja lavando uma louça, seja como professora, aonde for, seja aqui, seja na esquina, seja nos confins da terra. Que a sua vontade seja feita. Que nós sejamos cheios desse pleno conhecimento. O segundo convite que Paulo nos traz: crescermos no conhecimento de Deus. Então ele nos convida a sermos cheios do conhecimento da vontade de Deus. E ele nos convida a crescermos, não ficarmos estagnados. Nós precisamos perseguir. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós sabemos qual é a sua vontade, nós vemos a sua suficiência e nós conseguimos resplandecer quem Ele é. E o último convite que o apóstolo Paulo deixa é que nós precisamos reconhecer que Cristo é suficiente. Não é por mérito, não é porque a gente é mais ou menos bom, não é porque a gente é piedoso, não. O apóstolo Paulo diz que Ele nos resgata em densas trevas. Se você pensa aí, meus irmãos, imagine essa cena, você está ali num completo escuro, uma obscuridade sem fim. Como que você vai encontrar a luz? É Ele que nos resgata de forma avassaladora, de forma transformadora, de forma poderosa.
Meus irmãos, fique de pé no seu lugar. E eu queria finalizar falando para os irmãos que ontem, quando eu estava indo dormir, eu me deparei com um slogan de um produto. Eu tinha acabado de estudar. E aí o slogan do produto, sabe o que dizia? Você é suficiente. Aí eu dei risada, eu falei assim, você é suficiente, misericórdia. É isso que tem sido inculcado nas nossas mentes. Você é suficiente. O seu mérito te basta. Persiga conhecimentos que não são aqueles de quem é o seu Pai. Nós não somos suficientes. Nós não somos nada. Nós não temos mérito algum. O mérito é todo dele. A graça é avassaladora. E não existe chamado mais precioso do que esse chamado que nós recebemos de Jesus Cristo. E nessa manhã, meus irmãos, Ele nos chama, Ele nos convida. Ele nos atrai com cordas de amor, com sua graça, com sua misericórdia.